Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 68 e hoje nós vamos aprender sobre um novo guarda de rotas que é o Resolve, que é o responsável por carregar dados antes da rota ser ativada. Para a gente conseguir ver como que a gente pode utilizar o Resolve na prática, e acho que vai ficar também um pouco melhor para entender, aqui no projeto eu vou mudar o terminal para o diretório do projeto e vou fazer um ng-serve para a gente poder ver como que está o nosso projeto agora e como que o nosso projeto vai ficar depois da gente utilizar esse guarda de rota do Resolve. Aqui no browser vou fazer o login e vou fazer o alunos. Vocês estão vendo que aqui nós temos uma lista de alunos e quando a gente clica em um aluno, quando a gente seleciona um aluno, a gente muda a rota. Quando a gente muda a rota filha aqui, a gente está passando um ID, que é o ID do aluno. E dentro do detalhe do aluno, o que nós fazemos? Nós obtemos esse ID, a gente volta lá no serviço, então vou abrir aqui o componente, a gente obtém um ID, a gente pede para o serviço carregar o objeto com todas as informações do aluno do serviço, porque aqui no template a gente consegue mostrar as informações do aluno. O carregamento da informação do objeto aluno só acontece depois que esse componente é renderizado, é chamado aqui pela rota do ID, pela rota que nós passamos aqui o caminho que tenha o ID. Em alguns casos, o tempo que a gente demora para poder carregar a informação pode ser bem sensível ao projeto. Pode ser que você tenha necessidade de carregar a informação do aluno antes do componente ser criado, inicializado e renderizado na tela. E por esse motivo, o Angular também tem um guarda de rota, que é o Resolver, né, para poder carregar essas informações antes do componente ser criado. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Nós vamos mudar esse código aqui para que o objeto aluno seja carregado lá do serviço antes que esse componente seja criado. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar uma outra guarda de rota. Vocês podem ver que aqui a gente criou vários guardas de rotas de aluno, mas a gente também pode criar as guardas de rotas dos alunos dentro do nosso módulo também. Vou criar um diretório chamado guards e vou criar essa guarda de rota aqui. Da mesma forma que, em questão de organização, a gente poderia passar essas guardas de rotas aqui do aluno para dentro desse diretório também. Aí vai depender de como você quer organizar o seu projeto. Então aqui eu vou criar aqui um arquivo manualmente. Vou chamar de aluno-detalhe.resolver.ts, que é assim que geralmente a gente nomeia as guardas de rotas que vão resolver, né, vão obter uma informação antes do componente ser criado. E para quem estiver utilizando o Visual Studio Code, lembrando que tem esse plugin aqui que tem já alguns code snippets prontos para a gente poder utilizar. Então aqui a gente pode digitar ang de Angular, Resolve. Tem o simple, que ele vai criar apenas um método para a gente, e tem também o full, que ele cria um exemplo bem parecido com o que está lá na documentação do Angular.io. Eu vou remover aqui porque isso a gente não precisa. Aqui ele tem, tá vendo, o exemplo de como a gente vai utilizar, mas depois nós vamos fazer isso tudo manualmente. Isso aqui é só para a gente ganhar um tempinho para não ficar digitando todo esse código aqui. Então, essa guarda de rota do Resolver, ela é muito parecida com as guardas de rotas que nós já vimos aqui no curso. Vocês podem ver que sempre tem uma interface que pode ser implementada e um método que a gente precisa implementar. Esse método, ele sempre vai receber esses dois parâmetros. Vocês podem ver que o canActivate child e o canDeactivate, todos eles recebem a rota porque são guardas de rotas. Então, só estou aqui colocando os importes para poder facilitar. Lembrando também que eu estou utilizando esse plugin do Auto Import, que também já faz que eu ganhe um pouquinho de tempo. E tem aqui também o Resolve. Vocês podem reparar que sempre quando é a primeira vez que eu estou utilizando uma nova classe do Angular, eu coloco o import manualmente e depois no projeto, se eu for usar novamente, o Auto Import funciona, que é uma beleza. Primeira coisa, nós vamos mudar aqui o nome da classe para poder ficar igual ao nome do arquivo também.
Então, é o aluno detalhe resolver. Essa interface ela também recebe um tipo genérico. Esse é o tipo do objeto que será resolvido. Então, se a gente voltar aqui no aluno detalhe component, nós estamos tentando resolver esse tipo aluno. Aqui está N, mas se a gente for voltar no serviço, a gente vai ver que esse aluno tem um ID, nome e e-mail. E nós vamos aproveitar também essa oportunidade para aprender mais uma funcionalidade do TypeScript, que é criar os nossos próprios tipos de objetos. Funciona da mesma forma como a gente estivesse criando uma classe no próprio JavaScript com ECMAScript 2015. A diferença aqui é que nós podemos tipar esse array e assim utilizar o IntelliSense da IDE e sempre ter a checagem de tipagem no JavaScript utilizando o TypeScript. Aqui dentro de alunos eu vou criar um outro arquivo e vou chamar de aluno.ts. Aqui dentro eu vou fazer um export class e vou chamar essa classe de aluno. Isso é o que nós chamamos de model ou entidade. E esse aluno eu vou colocar aqui um construtor e esse construtor vai ter alguns tipos. Então vou botar aqui o ID, que é do tipo número. Vou colocar aqui também o nome. E aí eu vou utilizar o que nós já colocamos aqui, que é do tipo string. E vou colocar aqui também o outro atributo, que é o e-mail. Se a gente quisesse, também poderia declarar esses atributos aqui dentro do próprio aluno. Mas eu vou deixar aqui no construtor, porque aqui a gente poderia fazer alguma função de transformação, por exemplo, e colocando o público na frente. É como se a gente já estivesse declarando também esses atributos aqui dentro dessa classe. Vou voltar aqui no aluno service e vou fazer um pequeno refactoring. Eu vou colocar o import do aluno, alunos, né, que eu chamei, então peraí. Vou fazer aqui um refactoring, vou renomear, é só aluno. Então aqui no aluno service, o que nós podemos fazer agora? No lugar desse N, alunos não é mais um array de qualquer objeto, é um array de aluno. Então, a gente já consegue fazer essa tipagem. E voltando para o nosso resolver, a gente também vai utilizar aqui o aluno. Então, colocar o import dele aqui na frente também. Essa classe resolver, então, vai tentar carregar um objeto do tipo aluno. E o construtor, a gente não tem essa classe back-end, mas a gente tem esse serviço, que é o alunos service, que é do tipo alunos service. O que nós vamos fazer aqui então? Nós vamos passar essa lógica aqui de pegar o parâmetro da rota e carregar o aluno do serviço para essa classe resolver. Então eu vou declarar aqui um ID, o route.params, passando aqui o ID, e com o ID nós podemos carregar o aluno do serviço de alunos através do método getAluno. Então aqui nós vamos retornar o this.alunoservice.getAluno passando o ID que nós obtemos da rota. Qual seria o próximo passo agora? Nós precisamos informar a rota que nós estamos resolvendo o objeto aluno antes de carregar o próprio componente. Aqui na rota, no aluno detalhe component, nós vamos adicionar um novo atributo que é o resolve, que recebe um objeto. Nós estamos tentando carregar um objeto chamado aluno. E aqui você pode dar o nome que você quiser. Esse aqui vai ser o parâmetro que vai ser passado para as informações da rota que nós vamos carregar posteriormente aqui no aluno detalhe component. Aqui você pode dar o nome que você quiser e para isso nós vamos utilizar o aluno detalhe resolver. Nós também precisamos importar. E dentro de guards nós temos o aluno detalhe resolver, que é aluno, não alunos. Aqui deu um erro que não tem um membro exportado. A gente precisa exportar a classe, então o export aqui para o ECMAScript 2015 saber que essa é uma classe que está sendo exposta e assim nós podemos importar ela aqui em cima e fazer uso dela. Esse foi o segundo detalhe. Terceiro detalhe, como sempre, tudo no Angular, a gente precisa também declarar como provider. Afinal,
Essa classe ela também está decorada com o decorator injectable para fazer injeção de dependência. Então a gente volta aqui, resolver no provider. Não podemos esquecer desse passo. Nós já temos aqui o resolver criado. Agora o que nós precisamos fazer é obter esse aluno que foi carregado antes quando a gente inicializar o componente. Então aqui eu vou comentar esse código, porque esse código não vai ser mais usado. Eu não preciso mais pegar o ID para depois carregar o aluno. Eu posso já pegar o aluno, mas vai ser um código bem parecido. Nós também vamos pegar a rota, só que no lugar de acessar os parâmetros, existe um outro atributo, que é esse atributo data, que são os dados fornecidos. Aqui também nós vamos fazer um subscribe, porque afinal isso aqui também retorna um observable, ou você pode utilizar promises também, o que for de sua preferência. E dentro desse subscribe, na verdade aqui são só os parênteses, nós vamos obter um parâmetro. A gente pode dar o número que a gente quiser, info, por exemplo. A info, e aqui nós vamos fazer alguma coisa com essa informação. Só para a gente ver o que está sendo passado, vou colocar aqui um console log com essa info. Voltando aqui no browser, alunos, vou clicar em um aluno e vocês podem ver que vai dar um erro, mas antes disso, nós temos aqui a saída da linha 34, que foi exatamente o nosso console info, aqui no console do Google Developer Tools. Então, é um objeto e tem aqui dentro, tem um aluno exatamente com as informações já sendo passadas para o componente. Então aqui o que nós vamos fazer? This.aluno vai receber a info.aluno. E se vocês forem ver, esse aluno é exatamente o que nós passamos aqui para o resolve. Se eu colocasse aqui aluno 1, aqui no meu componente, eu teria que pegar o atributo aluno1 também. Então, você pode dar o nome que você quiser. Lembre-se sempre de ter o mesmo nome aqui no atributo do resolve com a informação aqui do componente. Aqui está dando um pequeno erro que essa propriedade aluno não existe aqui, não existe nesse objeto. Então, eu vou utilizar a tipagem aqui do TypeScript também e vou falar que essa propriedade aluno é do tipo aluno que nós temos aqui. E a gente também não pode esquecer de importar o aluno aqui em cima, aluno.ts. E se a gente quiser esse aluno, a gente também pode mudar aqui para tipo aluno, utilizando a tipagem do TypeScript. E aí, parou de dar o erro, nós vamos voltar agora ao browser e verificar se o nosso código está funcionando. Então aqui já tem o detalhe do aluno, nosso projeto continua funcionando. Agora vamos ver exatamente o que está acontecendo com todas essas guardas de rotas que nós criamos. Aqui nós temos uma guarda de rota. Primeiro, no App Routing Module, nós temos primeiro a guarda se pode ativar. Então eu vou voltar nesse AuthGuard aqui para a gente poder botar um console log só para fazer a verificação. Então, console log. Primeiro, eu estou vendo se eu posso utilizar o AuthGuard, se eu posso ativar aquela rota. Depois, a gente está verificando se a gente pode utilizar o Alunos Guard. Então, aqui a gente já passa para o Alunos Routing Module, que é o guarda de rota filho. Dentro desse Alunos Guard, também vou colocar aqui um console log. Botar aqui Alunos Guard, que é o guarda de rota filha, só para a gente poder acompanhar a lógica que o Angular está executando. Depois disso, a gente tem esse resolve. Então aqui a gente também vai colocar um console log e depois disso a gente ainda tem o aluno detalhe component. E aqui dentro desse ng init, eu vou botar aqui também um console log, o ng init do componente aluno detalhe component. Então esse componente foi inicializado e aqui dentro, no lugar de passar informação, vou colocar aqui. Então com isso a gente vai conseguir acompanhar
o que o Angular está fazendo com todas essas guardas de rotas que nós estamos criando para o nosso projeto. Browser, vou aqui limpar, fazer o login. Primeira coisa que ele fez foi o AuthGuard, porque a gente tentou acessar o home. Esse home, se a gente voltar aqui para o nosso App Routing Module, nós estamos verificando o AuthGuard aqui para o Home Component. Mas nós vamos clicar agora na rota de alunos. Ele novamente vai verificar se o usuário está logado. Vou clicar agora aqui no aluno. Olha o que aconteceu, ele faz um guarda de rota filha para poder verificar se o usuário pode acessar essa rota alunos/id. Logo depois disso, ele chama o aluno detalhe resolver. Já que eu consigo acessar essa rota, então eu já vou carregar os dados que foram pedidos para ser carregados antes de eu carregar o componente. Então temos aqui esse console log. Logo após, nós inicializamos o componente e na inicialização do componente, a gente já pede para receber o objeto. Então vocês podem ver que a grande diferença de utilizar esse guarda de rota resolver ou não é que quando o componente é inicializado, nós já recebemos o objeto pronto, porque o objeto já foi carregado antes nesse guarda de rota resolver. A diferença é que antes a gente só fazia o guarda de rota filha, já inicializava o componente e depois que o componente era inicializado, a gente ia no serviço e pedia para carregar. Nesse caso, as informações já estão na memória, então isso é muito rápido. Porém, isso dá uma diferença quando a gente está trabalhando com requisições AJAX para o servidor. A gente tem uma pequena demora de alguns segundos até que a requisição chegue ao servidor, o servidor vá ao banco de dados ou execute alguma outra lógica e devolva essa informação aqui para o Angular. Bem, por hoje é só, lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!